minutos. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que vai estar mergulhado na reforma tributária, já que a votação da Câmara está prevista para a primeira semana de julho. Mas o lobby não acontece apenas com os deputados. Nessa semana, o ministro Haddad participa também de reuniões com o Senado. Yasmin Costa está conosco em Brasília, tem mais detalhes sobre esse assunto, porque além do arcabouço fiscal, que precisa ser votado agora novamente na Câmara, depois das alterações feitas no Senado, alterações muito ruins perto do texto que saiu da Câmara, tem também a questão da reforma tributária. Yasmin, bem-vinda, boa tarde. Oi, Pioto, boa tarde para você também, para todo mundo que está com a gente. O ministro da Fazenda está se antecipando, porque a intenção é votar esse texto da reforma tributária aqui na Câmara dos Deputados até a primeira semana de julho. Essa é a expectativa, inclusive, do presidente da Câmara, Arthur Lira, e na sequência esse texto precisa ir efetivamente para o Senado. E agora, Fernando Haddad já começa também essa articulação com alguns parlamentares para efetivamente tentar uma vitória no Senado Federal. Digo efetivamente no Senado porque aqui na Câmara o governo já está dando como certo essa aprovação da reforma tributária, da forma como está. Hoje, inclusive, o ministro da Fazenda ele foi questionado na chegada ao Ministério sobre como ele vê esse texto que foi apresentado na última semana pelo relator da reforma tributária aqui na Câmara, o deputado Aguinaldo Ribeira, e Fernando Haddad disse o seguinte, que vê com muito bons olhos esse texto, diz inclusive que está confiante pela aprovação e diz que o principal ponto positivo dessa nova reforma tributária, desse texto da reforma tributária, é justamente por quê? Porque ele tem uma transição longa, ela vai demorar um pouco mais esse período de transição e os impactos, ele disse que vão ser diluídos ao longo do tempo e na avaliação do ministro, esse sim é um ponto positivo. O que ele disse também? Que essa questão envolvendo a reforma tributária e esse longo período de transição é uma forma do governo e dos congressistas e do executivo também mostrarem que não estão pensando somente em causa própria, estão pensando no longo prazo. E ele ainda foi questionado, Pioto, sobre a questão envolvendo aquele fundo de repasse para estados e municípios, e aí ele disse o seguinte, porque esse é um ponto que causa muito desgaste, porque os governadores não aceitam o valor oferecido pelo governo federal, o governo federal tenta negociar, eles chegaram a um acordo que esse fundo deve ser do repasse da União de cerca de 40 bilhões de reais, mas ao longo do tempo, começando em 2029. E os governadores querem algo maior, que chegue a 75 bilhões. O Haddad disse o seguinte, que agora, nessa reta final, todo lado vai querer negociar, todo mundo vai querer puxar a corda para o seu lado, em benefício próprio, mas é preciso ter equilíbrio e nesse momento o governo só consegue trabalhar com o que foi proposto pelo relator, o deputado Aguinaldo Ribeiro. Fato é, amanhã tem reunião aqui, não especificamente focada na reforma, tratando do texto, mas no modo geral, para os parlamentares avaliarem esse assunto. A Comissão de Indústria, Comércio e Serviço vai ter uma audiência pública para falar dos impactos da reforma tributária na indústria, no comércio e nos serviços, 3 setores que aí têm reclamado porque podem sofrer por conta dessa reforma tributária, e amanhã vai ter uma reunião, uma comissão para tratar desse assunto. E aí, ao longo da semana, os parlamentares vão sim continuar se articulando, porque, como eu disse aqui no começo, a ideia é que até o dia 7 eles votem essa proposta de emenda à Constituição. A gente sabe que proposta de emenda à Constituição tem aquele quórum qualificado em 2 turnos dentro do plenário da Câmara, depois vai para o Senado. Então, a articulação precisa ser bem forte, bem pesada, porque, além do mais, esse assunto é antigo, é polêmico e o governo está apostando que dessa vez sai do papel. Volto com você, Pioto. Muito obrigado. Yasmin nos trouxe detalhes aí. O Ministério da Fazenda está fazendo propaganda no Twitter, inclusive, para defender a reforma tributária, só para você ter uma ideia. Vamos lá. O Ministério diz aqui que vai reduzir a carga para 90% da população brasileira, em especial dos mais pobres, sempre essa alegação por parte do governo. Só que, por exemplo, o setor que mais gera emprego é o setor de serviços no país. O setor de serviços está reclamando que essa reforma, a gente falou disso na semana passada aqui, vou voltar ao tema, pode fazer com que o imposto que é cobrado da indústria venha para os serviços e para o comércio, que são exatamente os setores geradores intensivos de mão de obra.
o que as pessoas precisam de emprego, ou seja, vai pagar menos imposto, mas você pode, na verdade, perder o emprego, porque essa é a alegação. Só o comércio tem em torno de 10 milhões de empregos no país. Mas sobre essa campanha aí que faz o Ministério da Fazenda, dá uma olhadinha no primeiro tweet, no primeiro trecho. É um tweet que, deixa-me ver, 1, 2, 3 textos. Temos aqui, Nilson, só para mostrar esse tweet aqui, está aqui, olha. O Ministério da Fazenda diz o seguinte: a reforma tributária gerará o crescimento adicional da economia do PIB de 12% ou mais em 15 anos. Hoje, isso representaria 1 trilhão e 200 bilhões de reais a mais no PIB de 2022. Ou seja, se a reforma tivesse sido aprovada há 15 anos, cada brasileiro teria hoje mais R$ 470 reais por mês de renda. O Ministério da Fazenda publicou isso aqui, só que a pergunta é: quem é que estava no poder há 15 anos? Quem era o presidente da República há 15 anos? Quem que tinha o Congresso na mão naquele momento, com o mundo crescendo muita coisa, a China crescia 14%, 15%, e que tinha condições de fazer uma reforma dura, uma reforma eficiente para, digamos, pensar no futuro do país? Sim, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva no seu segundo mandato. O Ministério da Fazenda está reconhecendo que o governo Lula deveria ter feito lá atrás reforma e não fez nenhuma reforma. Aí a gente está pagando esse preço hoje, cujo texto da reforma é bastante ruim por vários aspectos, embora seja importante discutir. A primeira coisa é garantir a simplificação desse pandemônio que é pagar imposto no país. Né? A Receita Federal tem entendimento diferente às vezes, dependendo do fiscal, vai lá, eu acho que você tem que pagar X e outro diz, né, X mais Y. Bom, aí você escolhe um, depois é fiscalizado pelo outro, paga uma multa. Bom, essa é a questão brasileira, fiscal. A outra coisa é que você precisa reduzir carga tributária. E do jeito que, por exemplo, o comércio, o setor de serviços está dizendo, você vai tirar da indústria e vai transferir para o comércio e para os serviços. Daí a pergunta que se faz é: o atual governo está reduzindo a necessidade de impostos que ele precisa para sobreviver? Não, ele está aumentando o gasto da máquina pública, ele está aumentando o tamanho do Estado. Com isso, você vai precisar cada vez mais de impostos. A ministra Tebet chegou a falar recentemente que precisaria de 150 bilhões de arrecadação esse ano para fazer o arcabouço, digamos, para salvar o arcabouço, fazer sentido. 150 bilhões é dinheiro, né? De arrecadação a mais. Vamos lá conversar com o Zé Maria Trindade, que está conosco. Zé, eu trouxe aqui essa campanha do Ministério da Fazenda, promovendo aí a reforma tributária, e eu lembrei justamente desse fato. Eles estão dizendo, se isso tivesse feito há 15 anos, a situação de hoje estaria melhor. Há 15 anos era o PT que estava no poder. Aliás, um Lula que comandava o Congresso naquela época, Zé. Exatamente. Olha, Piotr, por aqui me disseram aqui que o presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, quer aprovar agora a reforma tributária como marca da sua gestão, dessa sua segunda gestão na presidência da Câmara dos Deputados. Esse sempre foi um assunto muito polêmico. O governo tem a radiografia, eu conheço, é um software que roda a reforma tributária como se ela estivesse em andamento. E ali dá para comparar setor por setor quem é que está arrecadando, quem não está. E o governo deu uma amenizada na história, não está mais tanto assim afim de aprovar a reforma tributária. Sabendo disso, lideranças aqui no Congresso Nacional tomaram a frente na reforma. O presidente da Câmara tenta salvar a reforma tributária. Se encontrou com governadores, vai se reunir com o setor agronegócio. O agronegócio será impactado diretamente. Hoje não existe na cobrança de impostos a área do agronegócio, e vai existir e vai cobrar. Dizem deputados, olha, o agronegócio cresceu, tem que dar a sua contribuição, mas não, a competição nesta área é muito forte com países que não cobram impostos desse setor. Além disso, você já falou, o setor de serviços, ou seja, há sim resistências. E o presidente da Câmara vai tentar quebrar essas resistências mudando o projeto. A ideia é a simplificação. A indústria topou e aí todos ficaram desconfiados. Espera aí, se a indústria está topando fazer essa reforma tributária, é porque ela vai sair ganhando. E sai, porque exatamente o imposto sai da fábrica, sai da indústria e vai para o consumo, para a ponta final. Dizem que é preciso fazer essa reforma tributária. Mas olha, desde Mussa Demis, lá atrás, passando por Germano Rigoto, Mussa Demis morreu tentando aprovar aqui a reforma tributária, não conseguiu. E outros tentaram aprovar também, Sandro Mabel, e não conseguiu. E agora, a ideia do presidente da Câmara, Arthur Lira, é forçar a barra e aprovar o projeto. Ele marcou ainda para esse primeiro semestre, mas a tendência maior é que fique para agosto, ou seja, na volta dos parlamentares deste recesso parlamentar que começa no dia 17, Piotr.
Ô Zé, rapidamente, isso vai depender também do Centrão comprar a tese do Arthur Lira, porque se não andar na Câmara, não chega nem no Senado o projeto de reforma tributária, não é, Zé? Exatamente. O Centrão está a favor da reforma tributária, sim, com mudanças no texto que está sendo elaborado aqui na Câmara dos Deputados. E a ideia é unir ali as tendências de Câmara e Senado para acelerar a proposta. Zé Maria, obrigado, viu? Zé Maria Trindade conversou conosco. Vamos dar uma passada rápida aqui no mercado financeiro. Temos o mercado aqui, Nilson? Vamos lá, daqui a pouco a gente retoma aqui. A questão da reforma tributária tem o fato que vai contra a versão. A versão é que é preciso aprovar a reforma tributária, todo mundo comprou essa versão, já vou ao mercado, só um instantinho, tá? Daqui a pouco a gente já traz o mercado financeiro. Essa é a versão. A versão é que precisa simplificação, é quase um fato, todo mundo quer a simplificação. O fato é de onde vai se tirar o dinheiro, porque hoje você tem a indústria pagando, e paga-se muito imposto de produto industrializado aqui no Brasil. Esse dinheiro vai sair, essa cobrança vai sair da indústria e vai para o setor de serviços, que gera muito emprego. Isso não vai inviabilizar o emprego desse setor, é essa a reclamação, não é tão simples assim.